Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a avaliação do processo ensino-aprendizagem. Nós vamos tomar como apoio o livro Curso de Didática Geral, da autora Regina Célia Heidt. A autora ela é licenciada em Pedagogia e pós-graduada em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Os objetivos da nossa apresentação é compreender o conceito de avaliação da aprendizagem e como essa avaliação pode ser executada. Também outro objetivo é distinguir os termos testar, medir e avaliar, que infelizmente é utilizado em alguns momentos como sinônimo, porém é de forma errônea. Temos como objetivo também aprender quais as funções da avaliação e seus princípios, conhecer os principais instrumentos avaliativos e fomentar o debate sobre a importância da avaliação planejada dentro da sala de aula. Bem, avaliação da aprendizagem. Quando nos referirmos ao termo avaliar, logo nos vem à nossa mente, a gente associa avaliar a atribuir notas, a fazer testes. Porém, essa é uma concepção pedagógica tradicional, arcaica, que define a educação, que vê a educação como uma mera transmissão de informações, uma memorização de informações, onde o aluno ele é visto como uma caixa vazia, onde o professor vem e deposita as informações que são necessárias para que ele possa viver em sociedade, né? Porém, quando a gente enxerga a educação desta forma, a avaliação que é aplicada, a avaliação vai ser aplicada como uma forma de medir. Ela se restringe a medir a quantidade de informações que aquele indivíduo conseguiu absorver. Porém, essa é uma visão arcaica, como eu falei anteriormente, e muito tradicional. Hoje, existe uma concepção pedagógica mais moderna, que tem como base a psicologia genética. E o que é essa psicologia genética? A psicologia genética ela é uma teoria piagetiana que vai nos trazer que o desenvolvimento do conhecimento, a forma de adquirir o conhecimento, ela parte do desenvolvimento motor do indivíduo, né, em conjunto com as interações com o seu meio, certo? Logo, a educação ela é vista como uma vivência de experiências múltiplas, ou seja, a educação, a construção do conhecimento se dá através das interações, né? E não ela não vem a partir da memorização de informações, mas sim da troca entre aluno e professor, aluno e grupos sociais que eles estão envolvidos, certo? Assim, o conteúdo que o professor traz, que o professor leva ao aluno, ele vai servir para ativar e mobilizar os esquemas mentais deste aluno para que ele possa evoluir para uma próxima etapa do conhecimento, certo? Porque, assim, Piaget, quando ele traz essa psicologia genética para a gente, quando ele traz essa teoria da psicologia genética, ele não abandona o lado da biologia. Então, a gente vê aqui essa influência dele, que o ser, ele precisa desse reforço que, no caso, vai surgir do seu meio, vai surgir, no caso aqui na sala de aula, vai surgir do professor, esse reforço que o professor vai utilizar como instrumento o conteúdo para poder ativar e mobilizar esses esquemas mentais. Assim, a criança poderá evoluir. Desta forma, o educando, o aluno, ele é visto como um ser ativo e dinâmico. Ele está sempre ali precisando interagir, agir para poder se desenvolver. Já nessa concepção pedagógica mais antiga, mais tradicional, onde a educação é vista apenas como uma transmissão de informações e memorização de informações, o aluno ele é visto como um ser passivo. Já nessa concepção moderna, ele é visto como um ser ativo e dinâmico. Logo, o processo de avaliar, ele não vai se restringir a quantificar o que o aluno aprendeu, a verificar a quantidade
do que o aluno aprendeu, mas sim ele vai verificar se foi alcançado os objetivos traçados pelo professor. Por exemplo, eu tenho no meu plano de aula aqui, eu tenho como objetivo ensinar os alunos a somar, a diminuir, a aprender história do Brasil. E aí, no decorrer, porque o processo de avaliar é um processo, ele não é um fim, ele é um meio. Então, no decorrer de todo o meu período letivo, eu vou avaliar aquele aluno. De que forma? Aplicando alguns testes. E com esses testes, eu vou perceber se o aluno está conseguindo ou não alcançar esses objetivos. Assim, o objetivo da avaliação, a gente pode entender que é orientar e cooperar. Orientar de que forma? A avaliação pode orientar o professor, a partir dessa avaliação, da interpretação, da reflexão feita a partir dessa avaliação, ele pode perceber se o aluno está alcançando ou não os objetivos, se o aluno está aprendendo ou não a história do Brasil, se o aluno está aprendendo ou não a somar, a diminuir, e a partir daí ele tomar outra atitude, adotar outra postura para poder ajudar esse aluno. Logo, a gente vê aqui a avaliação com esse objetivo de orientar e cooperar no ensino e na aprendizagem, e não como uma mera função de atribuir nota para o aluno. Bom, o trabalho do professor, ele vai seguir o seguinte padrão: reflexão, ação, reflexão. Segundo a autora, o professor, ele vai adotar uma postura filosófica, o que seria essa postura filosófica? A partir do momento que o professor está refletindo sobre os seus métodos de ensino, refletindo sobre os objetivos que ele quer alcançar, sobre as formas de avaliação que ele vai adotar para verificar se os alunos e se o professor está alcançando os seus objetivos, aí ele está refletindo. E o que é filosofar se não refletir sobre a vida? No caso, o professor estará refletindo, estará adotando uma postura reflexiva sobre o ato de ensinar. Em seguida, ele vai agir, ele vai dar a sua aula, ele vai aplicar esses métodos que ele traçou no momento do planejamento, no momento que ele estava refletindo sobre os objetivos que ele queria alcançar. E dentro dessa ação está o ato de avaliar. Avaliar aqui vai servir para o professor justamente para orientá-lo, para mostrar ao professor se os objetivos traçados no planejamento estão sendo alcançados. A partir dessas avaliações que o professor executou, ele vai fazer uma nova reflexão, ele vai verificar se os objetivos estão sendo alcançados, se os métodos que ele tinha traçado no planejamento estão sendo eficientes durante o processo de ensino. Porque, assim, o ato de avaliar é um processo. Então, ele é executado não no final de uma disciplina, não no final do ano letivo, mas sim durante todo esse período letivo. O professor ele vai organizando suas aulas, essas avaliações, de uma forma com que ele possa observar se os objetivos que ele traçou estão sendo alcançados, certo? Então, o trabalho do professor, ele vai girar em torno disso, dessa reflexão, ação e reflexão. Eu vou planejar, eu vou traçar objetivos, eu vou traçar métodos, ou seja, eu estou refletindo. Em seguida, eu vou dar aula, eu vou ensinar, eu vou aplicar esses métodos, eu vou avaliar. Então, eu estou agindo, estou ali na ação. E, logo em seguida, eu vou fazer uma nova reflexão. Por quê? Porque eu vou interpretar os dados que eu alcancei com a minha avaliação. Tá certo? Então, o trabalho do professor é esse: reflexão, ação, reflexão.
Logo, espero que tenha ficado claro que o avaliar aqui, ele vem num sentido orientador. A avaliação não é um fim, mas um meio. Ou seja, é um meio de perceber se os objetivos traçados estão sendo alcançados, certo? A avaliação, eu espero que isso tenha ficado claro, ela não está aqui apenas para atribuir notas. Ela não está aqui com essa função somativa, né? Uma função de atribuir nota para o aluno passar de ano. Mas não, ela está aqui numa função formativa, onde o aluno ele vai passar pelo processo de avaliação não para torturá-lo ou para dizer se ele sabe mais do que o colega, mas, na verdade, ele vai passar pelo processo de avaliação para o professor compreender se ele está ou não alcançando seus objetivos, os objetivos traçados no início, no planejamento. Logo, a avaliação aqui, ela é utilizada pelo aluno justamente para superar suas dificuldades. O aluno, ele tem aquele feedback da avaliação e percebe, eu tenho dificuldade nesse ponto, então eu vou buscar melhorar essa minha dificuldade, certo? Então, a avaliação, ela está aí justamente para cooperar. Para o professor, a avaliação, ela vai vir como uma forma de aperfeiçoar os procedimentos de ensino. Poxa, se meu aluno ele não está conseguindo aprender dessa forma, então eu vou adotar outra forma, outra medida, para ver se ele tem um desenvolvimento melhor. Então, a avaliação vem nesse sentido de orientar, de formar, certo? Princípios da avaliação. Quais são os princípios da avaliação? Segundo a autora, ela trouxe 4 princípios, certo? A avaliação é um processo contínuo e sistemático. O primeiro princípio que ela traz é esse, da avaliação ser um processo contínuo. Ela não é feita apenas no fim, ela é feita de forma contínua, em fases. Você faz uma avaliação em um determinado momento, depois faz em outro, você faz uma avaliação, faz uma interpretação e depois faz novamente, mais na frente, outra avaliação. Para quê? Para verificar se os objetivos estão sendo alcançados. A avaliação ela é sistemática, ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela tem que ser também padronizada, ela tem que seguir um rito para que o professor possa identificar quais são as dificuldades do aluno, né? E identificar quais são os métodos que o professor está utilizando que não estão cooperando muito para o aprendizado do aluno. O segundo princípio diz que a avaliação ela é funcional. Funcional porque ela tem como função verificar se os objetivos estão sendo alcançados, certo? O objetivo da avaliação, no caso, seria verificar, tem como função justamente verificar se esses objetivos estão sendo alcançados. O terceiro princípio que a autora nos traz é que a avaliação ela é orientadora. Como eu falei anteriormente, a avaliação vem justamente com esse intuito de orientar, verificar quais são as dificuldades do aluno. Para você ver como esses princípios são cumulativos, né? Se você aplica uma avaliação de forma contínua, você identifica uma dificuldade e vai dar tempo para você tentar corrigir essa dificuldade. Agora, se você deixar para aplicar uma avaliação só no final e verificar as dificuldades só no final, você não vai ter um tempo hábil para poder ajudar o aluno. Logo, a avaliação ela vem com esse sentido de orientar, né? Colega, aluno, você está com essa dificuldade X, assim como a avaliação demonstrou para nós. Agora, vamos trabalhar nessa dificuldade? O que podemos fazer para melhorar essa dificuldade? Então, a avaliação aqui vem com esse sentido orientador. Já o quarto princípio que a autora nos traz é que a avaliação ela é integral. O professor, ele não vai avaliar o aluno de forma compartimentada. Ele vai avaliar o aluno de forma integral, o seu comportamento, o seu desenvolvimento psicomotor, o seu desenvolvimento afetivo,
certo? Então, os princípios da avaliação são esses, são 4. Processo contínuo, o processo contínuo e sistemático. Tem como princípio também a funcionalidade, né? No caso, ela tem que ser funcional, que é alcançar seus objetivos, tem como função alcançar esses objetivos traçados. A avaliação também ela é orientadora, que ela vai orientar o aluno, mostrar quais são as dificuldades dele. E o outro princípio é a questão dela ser uma avaliação integral, né? Porque ela vai avaliar um todo e não apenas uma parte. Distinção entre testar, medir e avaliar. Bom, aqui nós vamos tentar entender a particularidade de cada um desses termos, certo? Porque, infelizmente, em alguns momentos, geralmente, algumas pessoas utilizam o termo avaliar, testar, medir como sinônimos, e sinônimo um do outro, porém isso não é correto, certo? Bom, testar, quando é que você testa? Você testa quando você procura verificar o desempenho de alguém ou de algo. É uma situação organizada. Por exemplo, quando você quer testar os conhecimentos do seu aluno, você vai testá-lo. Logo, você produz uma prova, né, uma prova objetiva, uma prova dissertativa. Então, você está utilizando o teste como instrumento, certo? Para verificar o desempenho do aluno, para verificar se ele está aprendendo, se ele está alcançando os objetivos. Então, o teste é justamente isso, é uma situação organizada, onde você vai aplicá-la justamente para verificar o desempenho do aluno. Agora, o termo medir, ele é utilizado justamente, medir é quando você determina a quantidade de algo, certo? Você não está testando, você não está avaliando, você está dando um valor para algo. Então, quando você testa o aluno, você atribui valores para aquele teste, certo? E a partir do momento que você está atribuindo valores para aquele teste, você está medindo de forma quantitativa o que o aluno aprendeu. Então, medir é justamente isso, é determinar a quantidade. Enquanto o teste é uma situação, como eu falei anteriormente, organizada, aplicada para verificar o desempenho de algo, certo? Então, existe essa diferença. O teste é para verificar o desempenho e medir é para quantificar aquele desempenho. E agora, avaliar. O que seria avaliar, então? Avaliar é justamente coletar esses dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, porque existem testes que você vai... Não são, digamos que são testes, mas são instrumentos que você vai utilizar durante o processo avaliativo, como, por exemplo, a observação, que vão te ajudar a coletar informações qualitativas do aluno, informações cognitivas, afetivas, de convivência social do aluno, que serão importantes nesse processo integral. Olha aí o princípio aparecendo novamente. Integral, quando você vai fazer uma avaliação do todo do aluno. Então, você vai utilizar tanto o que você tem de valor quantitativo, quanto o que você tem de valor qualitativo, e depois interpretá-los. Quando você está interpretando esses valores, você está avaliando o aluno, certo? E quais são as funções da avaliação? A autora trouxe 5 funções, certo? A primeira é conhecer os alunos. Como assim conhecer os alunos? A partir do momento que você está avaliando o aluno, você está conhecendo o nível do seu aluno. Como assim o nível? Você chega na sala de aula, você quer entender, quer saber quais são os conhecimentos que o seu aluno já tem, para daí você tomar, para te nortear como planejar as outras aulas, né? Meu aluno já tem um conhecimento X.
Meu aluno já tem um conhecimento X. Meu aluno ele já tem um conhecimento sobre a história da invasão portuguesa, né? A história colonial do Brasil, né? Período colônia. Então, se ele já tem esse conhecimento, eu já posso trabalhar a república com ele. Então, você vai utilizar essa avaliação, a função dessa avaliação vai ser justamente conhecer o seu aluno, né? Conhecer o nível em que ele está. Em seguida, identificar as dificuldades de aprendizagem deste aluno. A partir do momento, aí é onde a gente vê novamente o princípio orientador da avaliação, que a partir do momento que você aplica uma avaliação e identifica as dificuldades de aprendizagem do aluno, você identifica essas dificuldades, que é uma função, né? E vai orientando o seu trabalho e orientando a forma que você deve agir com esse aluno, né? A forma que você deve trabalhar com esse aluno. A terceira função que a autora nos traz é determinar se os objetivos propostos para o processo de ensino-aprendizagem foram ou não atingidos. Novamente, a avaliação aqui, ela vem para cooperar. Eu acho que isso já ficou bem claro. A avaliação vem aqui com um sentido orientador, cooperador. Ele vai ajudar o professor a verificar se está sendo alcançados os objetivos, certo? Se está sendo alcançado o que o professor, no início do seu planejamento, ele traçou, certo? A quarta função da avaliação é aperfeiçoar o processo de aprendizagem. Está vendo como uma coisa leva a outra? Eu acabei de falar que os objetivos propostos para o processo de ensino-aprendizagem, eles vão ser determinados, né? Com a avaliação, eles vão ajudar a determinar esses objetivos, né? E quando eu falo em aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, o que é que acontece? O professor aplicou a avaliação, né? Ele aplicou a avaliação e verificou que os alunos eles não estão indo tão bem da forma como ele imaginava. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma reflexão sobre uma reflexão, ou aí o ser, a postura filosófica do professor aparecendo novamente. Ele vai fazer uma reflexão sobre a forma como ele está ensinando e aí aperfeiçoar o seu processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ele já conhece seu aluno, ele já conhece as dificuldades do seu aluno, ele já determinou os objetivos, ele está vendo que o aluno está com dificuldade em um determinado ponto, então ele vai poder aperfeiçoar o seu processo de ensino e aprendizagem. Logo, aqui a gente pode chamar de um processo aqui formativo, né? No caso, é uma avaliação formativa, porque ela busca justamente contribuir com a formação do aluno, se ele está indo ou não bem. E, por último, as funções da avaliação, é promover os alunos. Como assim promover os alunos? Aqui a avaliação ela vai tomar outro sentido. Aquele sentido que a gente já viu lá no início, que é aquele sentido que, digamos, que é um pouco arcaico, tradicional, mas, porém, ele ainda existe hoje, até hoje, como forma de promover o aluno para uma série, para ele avançar para outra série. Então, a avaliação ela vai tomar um sentido somativo. Você vai atribuir uma nota para o aluno, para que ele consiga a média que é desejada, para em seguida ser promovido para uma próxima série. Então, essa é uma outra função da avaliação. Em seguida, a autora traz a relação entre os objetivos e a avaliação. Ela nos traz que a ação educativa ela é finalística. Finalística como? Porque ela tem como finalidade alcançar os objetivos que foram traçados no planejamento, certo? Então, a gente não pode
tirar isso do nosso horizonte. A gente tem nossos objetivos, o professor tem seus objetivos que foram traçados, então ele tem que buscar alcançá-los. Então, a ação educativa, ela é finalística, ela tem uma finalidade, que no caso é alcançar esses objetivos, né? Definir esses objetivos. E a avaliação, ela vem justamente para comprovar se os resultados estão sendo alcançados ou não, porque elas são a avaliação é feita de uma forma contínua, e aí você vai percebendo se você está alcançando esses objetivos. Então, existe uma relação entre os objetivos e a avaliação, certo? O professor, ele não pode, eu tracei o meu planejamento em um determinado momento, no caso é antes de iniciar as aulas, antes de iniciar o processo de ensino, e tracei aqui meus objetivos. E fui dar minhas aulas, parti para a ação, saí da reflexão, fui para a ação, vou dar minha aula e tal, ensinar o aluno. E se eu não fizer esse processo de avaliação de forma contínua, se eu deixar só para o final, eu não vou saber se os objetivos que eu tracei no início do meu planejamento, eles estão sendo alcançados. Eu não vou saber. Então, existe essa relação entre objetivo e avaliação. É preciso que o professor entenda que a avaliação, ela tem que ser feita de forma não só para promover o aluno, mas sim, ela tem que ser feita de uma forma formativa, para que o aluno ele venha a ser reforçado, ele venha a ter um reforço, que a avaliação ela venha ser um incentivador do aluno. O aluno vai perceber, eu tirei uma nota X, eu posso melhorar nisso. Então, a autora até nos traz mais na frente que é importante que o professor traga o resultado dessas avaliações o mais breve possível, para que o aluno ele possa fazer uma comparação, né? Para que o aluno ele possa perceber as suas dificuldades e assim adotar outra postura, certo? Então, a relação dos objetivos e avaliação é justamente essa, é perceber se a avaliação vai ajudar o professor a perceber se os objetivos estão sendo alcançados, porque a ação educativa tem uma finalidade, e qual é a finalidade? É alcançar esses objetivos, é definir esses objetivos. Então, a avaliação vem justamente com essa função. Bom, agora nós vamos entrar numa parte que é, digamos que mais técnica, né? Que nós vamos falar sobre as técnicas e instrumentos de avaliação. A autora nos traz três técnicas de avaliação, que é a observação, a autoavaliação e a aplicação de provas, certo? Cada uma dessas técnicas tem seus instrumentos para que possamos alcançar os resultados. Na observação, nós podemos utilizar como instrumento as fichas individuais e os cadernos, que mais na frente eu vou explicar como funciona cada um desses. Em seguida, tem a autoavaliação como técnica, certo? Essa autoavaliação ela tem como instrumento o registro da autoavaliação. O aluno vai falar, ele vai fazer uma autoavaliação e você vai registrar o que ele está falando, ele vai apontar as dificuldades dele, os pontos positivos dele, e você vai fazer esse registro enquanto professor, né? Estou falando aqui enquanto professor. E a terceira técnica que a professora nos apresenta é a aplicação de provas, que no caso pode ser uma prova oral ou uma prova escrita. A prova escrita ela pode ser objetiva ou dissertativa. Observação e seu registro. Bom, aqui a observação é a técnica mais utilizada pelo professor. A todo momento o professor ele está observando o aluno. Ele observa o aluno quando o aluno está participando da aula, ele observa o aluno quando o aluno está executando um trabalho, quando o aluno está apresentando um seminário, né? Que aí ele está observando o processo de construção de ideias do aluno, como ele se comporta diante dessas atividades. Então, a observação ela é constantemente utilizada pelo professor. E ela ajuda o professor a registrar os avanços e dificuldades dos alunos. Tanto avanços e dificuldades
nas áreas cognitivas, né, na construção do conhecimento, como também ele ajuda a registrar os objetivos educacionais na área afetiva do aluno, do interesse do aluno, certo? E, por último, ele também pode nos ajudar a registrar as habilidades de convívio social. A observação, ela ajuda o professor a levantar esses dados mais qualitativos, onde o teste, ele não vai nos possibilitar esse valor, né? Porque o que acontece? O teste, ele vai te dar um valor mais quantitativo, dependendo do teste que você for utilizar, ele vai te dar um valor mais quantitativo, né? Porque depende do teste que você vai utilizar. Mais em seguida eu vou falar um pouco sobre a questão do teste objetivo e o teste dissertativo. Mas, por exemplo, se você aplicar um teste objetivo, ele vai te dar um valor X, ele vai te deixar avaliar o aluno até certo ponto. Porém, alguns outros pontos precisam de uma observação do professor, que essa observação ela vai te ajudar a perceber alguns pontos que a avaliação objetiva, que a aplicação de provas não deixa. Então, a observação como técnica, ela é bastante relevante e ela é utilizada pelos professores até hoje, certo? A observação, ela pode ser casual, certo? Ou ela pode ser uma observação dirigida. Quando nós falamos de observação casual, é que ela é feita de forma informal. O professor, ele vai observando um aluno ali, mas de forma informal, não foi nada organizado, nada preparado, certo? Por isso que ela também ela é conhecida como uma observação assistemática, tá certo? E a observação dirigida, ela já é organizada, preparada, que o professor ele vai sistematizar tudo para poder observar o aluno e dali tirar algumas conclusões, tá certo? Então, quando nós falamos nessas observações, elas precisa que fique claro que elas precisam ser anotadas, elas precisam ser registradas. Por que elas precisam ser registradas? Porque essas informações, elas podem ser úteis para o professor, né, como avaliação, e também elas são apresentadas aos pais dos alunos, tá certo? Então é importante que elas sejam registradas. E onde eu vou registrar essas observações? É aí onde entra a questão do instrumento que eu vou utilizar nessa técnica. E qual vai ser o instrumento? Nesse caso, pode ser uma ficha individual ou um caderno. Você pode separar um caderno ali e colocar fulano de tal, né, Túlio Jander, e deixa umas páginas, aí o professor vai, conforme as aulas, no decorrer do ano letivo, vai observando o aluno e vai apontando os fatos, certo? Ele vai registrando os fatos. Por exemplo, no Exército, quando você entra no Exército, você tem sua ficha individual, certo? E quando você faz algo positivo, geralmente o comandante fala, FO positivo para você, recruta, né? O que é que isso quer dizer? Fato observado positivamente. Ou seja, você está todo o tempo sendo observado. E quando você erra, eles fazem questão de dizer, ó, FO negativo para você. Ou seja, fato observado negativo. Vai para a sua ficha. Então, você a todo momento, você está sendo observado. E é meio que isso que o professor faz. Ele está observando o aluno, né? E vai registrando ali. Não de forma tão visível, assim como eu estou dando esse exemplo no Exército, né? Porque eles estão sempre reforçando as nossas atitudes, as nossas ações, né? Tipo, você fez uma coisa certa, de imediato ele já faz. Ó, FO positivo para você. Você já entende, não necessariamente ele está registrando isso ali na sua ficha individual, mas você está percebendo que você foi visto com bons olhos, a atitude que você tomou foi vista por bons olhos, de forma positiva, pelo seu instrutor. E caso você erre, né, caso contrário, você vai tomar um FO negativo, né, um fato observado negativamente. Então, eu acho que esse é um exemplo bem claro, como a gente pode usar a ficha individual, né, você, como professor, você vai estar todo o tempo observando o seu aluno,
e anotando as suas dificuldades, né, os pontos positivos, os pontos fortes desse aluno, os pontos negativos, entre aspas, porque não é que é negativo, mas sim uma dificuldade que o aluno está encontrando, onde você, como professor, você vai agir. Você vai ver, meu aluno está com essa dificuldade. Então, eu posso agir em cima dela para poder tentar incentivá-lo, né, reforçar uma atitude para que o aluno ele possa desenvolver o conhecimento, a aprendizagem da melhor forma possível. E o que é importante na observação? Determinar aspectos relevantes. Você não vai também anotar qualquer coisa, você vai determinar aspectos relevantes que realmente vão influenciar na vida do aluno dentro da sala de aula, né? Você vai definir lá no planejamento como será essa forma de observação. Você não vai chegar e vai registrar de qualquer forma, vou registrar isso aqui. Não. Você vai definir como será essa observação. Não, vou observar aqui como é que vai ser o conhecimento do meu aluno e tal, certo? Então, você vai fazer um relato descritivo, sempre com uma linguagem clara, objetiva e concisa. Por que é importante você ter essa linguagem clara, concisa, objetiva? Porque essa ficha individual poderá, em algum momento, ser apresentado tanto para o aluno como para os seus pais, né? Com o intuito justamente de reforçar uma ação, uma atitude, para que o aluno venha melhorar no seu processo de ensino-aprendizagem. E outro ponto importante é não fazer julgamentos apressados, né? Julgamentos antecipados do aluno. É preciso observar aquela informação, ter cuidado com aquela observação antes de fazer um julgamento. Então, a observação é isso, é poder estar sempre observando o aluno, prestando atenção de como o aluno se comporta diante das atividades, de que maneira aquele aluno responde a uma determinada ação do professor, tá certo? E aí você pode registrar tanto no ficha individual ou em um caderno. A outra técnica que a autora nos traz é a técnica de autoavaliação. Aqui o aluno ele vai fazer uma apreciação, ele vai realizar ele mesmo, né, uma avaliação de si, do seu aprendizado, do que ele aprendeu no decorrer das aulas. Ele vai verificar, professor, eu tenho uma dificuldade em história do Brasil, eu não estou conseguindo entender essa parte da economia, como se deu. Então, o aluno, ele mesmo, ele vai apontar as suas dificuldades, né? E não só as dificuldades, ele vai dizer, eu sou bom nisso também, eu tenho facilidade em aprender história da República, por exemplo, tá certo? Eu estou só dando uns exemplos aqui para ficar mais didático. Então, o aluno ele vai fazer sua avaliação sobre o seu ensino, sobre o que ele está aprendendo nas aulas. Então, ele vai praticar essa autoavaliação. E essa autoavaliação faz com que o aluno participe de forma mais ampla e ativa nesse processo avaliativo, certo? Então, aqui, o processo avaliativo não depende só do professor, como na observação que o professor está observando o aluno. Aqui, o aluno ele está se autoavaliando, ele está apresentando indagações, ele está apresentando dificuldades, apresentando os obstáculos que ele está enfrentando, tá certo? E qual é a limitação? Qual a limitação desse teste? Dessa técnica. Qual a limitação dessa técnica? É porque depende muito da boa vontade do aluno. Às vezes o aluno ele não está se sentindo à vontade para falar, às vezes ele não está afim de ajudar, ele não quer participar. Então, tem como limitação isso, a boa vontade do aluno, de quem responde, certo? E a vantagem? A vantagem é que o próprio aluno ele pode constatar, ele pode verificar, né, qual é a sua dificuldade. Ele mesmo ele vai olhar para si e vai pensar, bom, onde eu estou precisando melhorar? Eu tenho dificuldade
nessa disciplina, nesse ponto. Quando ele olha para si, quando ele começa a refletir, olha aí a postura filosófica aparecendo novamente, quando ele começa a refletir sobre o ato, sobre a sua postura na sala de aula, quando ele começa a refletir sobre as suas dificuldades, né, ele está fazendo uma autoavaliação, ele está participando de forma mais ampla desse processo avaliativo e de forma ativa. Então, a autoavaliação é isso, é a apreciação do aluno, é o aluno se autoavaliando, é o aluno participando desse processo avaliativo. Bem, a próxima técnica apresentada pela autora é a aplicação de provas, certo? A aplicação de provas, ela divide, os instrumentos são divididos em dois, prova oral e prova escrita. E essa prova escrita, ela também é dividida em duas, que no caso são provas objetivas e provas dissertativas, certo? Bem, a prova oral como instrumento, né? A prova oral, ela foi muito usada, ela foi mais usada até o século XX, porém, atualmente, ela é pouco utilizada. Ela permite o professor a avaliar a capacidade reflexiva do aluno e a capacidade crítica do educando, né? A partir da prova oral, o professor pode perceber como se dá essa construção da reflexão do aluno, como se dá a construção dessa crítica do educando. Porém, essa prova oral, ela tem como desvantagem a quantidade de número de perguntas. Por quê? Porque, dependendo da quantidade de alunos na sala de aula, você não terá muito tempo para desenvolver perguntas com o aluno, né? Por exemplo, eu não posso fazer 10 perguntas para um aluno, sendo que minha aula tem 40, minha sala de aula é composta de 40 alunos. Não vai dar tempo, eu não vou ter tempo hábil para poder avaliar os meus alunos. Então, existe essa dificuldade, existe essa desvantagem na aplicação da prova oral, que é a quantidade de número de perguntas. Você não tem como se aprofundar muito nos assuntos, porque você não tem tempo para isso. E aí outra desvantagem, porque leva muito tempo na aplicação da prova oral, certo? Então, ela tem como desvantagem a quantidade, número de perguntas, a questão de demandar muito tempo, né? E outro ponto relevante é os atributos pessoais do aluno, porque às vezes você pode pegar um aluno que ele é mais tímido, que ele é mais acanhado, e aí ele não quer participar, ele fica tímido, ele não consegue desenvolver a reflexão naquele momento. Então, a prova oral, ela tem esses pontos como desvantagem, né? E o julgamento também da prova oral, ele é imediato. Então, o professor, ele não tem aquele momento para refletir sobre o que o aluno está falando ali e tal, porque é algo bem rápido, é um julgamento que o professor tem que fazer de imediato. Ele não é como uma prova dissertativa, que o professor vai chegar, vai sentar, vai ler, vai procurar entender o que o aluno disse, né? Não, aqui o professor, ele vai tirar suas conclusões de forma imediata a partir do que o aluno falou para ele, certo? Questões dissertativas. Bom, aqui aqui a gente entra na questão das provas dissertativas, né? As provas dissertativas, o aluno ele vai ter uma liberdade maior em suas respostas, porque ele vai poder organizar, escrever as suas respostas de forma mais livre. Porque enquanto a prova objetiva, o professor traz aquelas opções que o aluno deve escolher uma das alternativas, aqui nas questões dissertativas, o aluno vai ter uma liberdade maior para desenvolver e construir uma ideia, tá certo? A autora, ela traz alguns tipos de questões, né, dissertativas. Na verdade, ela cita o professor Viana e ela vai nos trazer o que o professor Viana definiu como tipo de questões dissertativas. São muitas, né? Eu selecionei apenas 3 aqui, que é descrever, analisar e sintetizar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo?
Quando o professor passa uma questão dissertativa do tipo que o aluno tem que descrever, nesse momento o professor está solicitando do aluno a descrição, o aluno vai descrever características sobre o assunto estudado, sobre o tema trabalhado, certo? Agora, quando o professor passa uma questão do tipo que o aluno vai precisar analisar, aí ele vai além de uma descrição. O aluno aí, ele vai construir uma ideia, ele vai se posicionar, ele vai desenvolver argumentos para analisar aquele tema, certo? Então, ele tem que ser mais cuidadoso nesse momento, nessa questão dissertativa, para analisar um determinado tema. E o outro ponto, outro tipo de questão que eu selecionei dentro daquelas que foi citadas no texto, foi o tipo de questão onde o aluno precisa sintetizar. O que seria esse sintetizar? O aluno vai fazer um resumo do assunto, né? E de uma forma mais breve, ele vai fazer um resumo do assunto que foi trabalhado, certo? E quais são as vantagens dessas questões, dessas provas dissertativas? Bom, uma das vantagens é porque o professor vai poder verificar a capacidade reflexiva do aluno. Ele vai poder verificar a capacidade do aluno de analisar fatos, organizar ideias, né? Como é que o aluno vai desenvolver essas ideias no texto, né? Se ele está escrevendo de uma forma que está sendo possível ser entendido, né? Outro ponto, outra vantagem desse tipo de prova é porque ela é de fácil elaboração, né? O professor vai fazer uma prova dissertativa ali, ele faz de forma bem tranquila, rápida, né? Ele faz uma questão onde o aluno é que vai desenvolver toda uma resposta, ao contrário da prova objetiva, que ela é bem mais demorada de ser produzida pelo professor, né? Mas aqui a prova dissertativa não, ela é uma prova facilmente elaborada. Outro ponto positivo desse tipo de avaliação é que reduz a capacidade de acerto casual do aluno, né? Porque o aluno ele não vai poder chutar numa questão, ele não vai poder colocar qualquer coisa qualquer resposta naquela indagação, né? Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que organizar suas ideias, certo? E qual é a desvantagem desse tipo de prova? A desvantagem é o tempo de correção, porque precisa do professor um tempo maior para que ele vá avaliar o que o aluno tentou construir, o que o aluno tentou mostrar, quais foram as ideias que foram trabalhadas para o aluno, que o aluno tentou trazer nessa prova, certo? Bom, e como fazer essa prova dissertativa, né, essas questões dissertativas de forma da melhor maneira possível? A autora traz algumas orientações, certo? Uma delas é organizar a prova com antecedência. Você não deixar para fazer essa prova perto da aplicação, né? Você tem que produzir essa prova, criar essa prova, primeiro, pensando nos objetivos traçados lá no planejamento, né? E segundo, fazendo com antecedência, né? Com questões coerentes, objetivas, né? Com clareza, né? E pensando no tempo que o aluno terá disponível para responder. Porque essa prova, ela leva um maior tempo na sua execução. Então, o professor não pode colocar 10 questões de prova dissertativas numa prova, sendo que o aluno só vai ter 2 horas para responder, ele não vai ter tempo hábil para poder resolver uma prova dessa de forma satisfatória. Então, o professor, ele tem que pensar nesses pontos. Ele tem que pensar primeiro nos seus objetivos que ele traçou, para que essa prova, ela tenha ligação com esses objetivos, para que ele possa fazer essa avaliação, tá certo? Para facilitar a correção dessas provas, o professor ele pode criar uma chave de correção, né? Que é apontar os principais tópicos que o aluno precisa trabalhar naquela questão, né? E aí fica mais fácil a sua correção com essa chave, certo? Testagem. Testagem aqui, no caso, será a aplicação dos testes, né? E o professor, no caso, na sala de aula, a aplicação do teste, digamos que seja a questão de aplicar a prova objetiva,
a prova de múltipla escolha, de certo ou errado, onde o aluno vai ter que escolher uma opção para poder, como resposta, né? E quais são as vantagens dessa aplicação dessa prova objetiva? Uma das vantagens é o julgamento, que é rápido, né? O julgamento do professor, o julgamento dessa prova é bem mais tranquilo do que uma prova dissertativa, onde o professor terá mais tempo para avaliar a resposta do aluno. Aqui não. Aqui o julgamento ele é mais rápido, né? Uma correção mais simples, e ele pode avaliar vários objetivos, né? O professor pode avaliar vários quesitos nessa avaliação objetiva, nessa testagem. E qual é a desvantagem desse tipo de prova, né? A desvantagem é que a elaboração ela é difícil, ela é demorada. O professor ele perde mais tempo na elaboração dessas provas, porque além de desenvolver a pergunta, sempre lembrando, além de desenvolver essa pergunta relacionada com os objetivos traçados, ele tem que criar alternativas, não pode ser uma prova fácil demais e nem difícil que os alunos não possam responder. Então, demanda tempo do professor, ela é de difícil elaboração, certo? E outro ponto negativo dessa prova, uma desvantagem desse tipo de prova, é que ela não nos permite avaliar as habilidades de expressão do aluno, né? Ela é uma prova bem objetiva, onde o aluno vai ler, vai ali analisar o que o professor está pedindo e vai escolher uma opção. Ali é uma prova objetiva onde infelizmente, o professor, nessa parte cognitiva, afetiva, o professor não vai poder ter tantas respostas como uma observação, por exemplo, certo? Então, essas questões, elas podem ser respostas curtas, elas podem ser de lacuna, né? Por exemplo, o professor, ele coloca uma frase X lá, e aí no meio dessa frase, ele deixa uma lacuna para que o aluno possa preencher, colocar essa resposta, né? Mas sempre tendo cuidado para que não seja uma questão que dê brecha para várias respostas, tá certo? Então, quando for utilizar esse tipo de questão com lacuna, tem que ter esse cuidado para que não dê brecha, para que o aluno consiga colocar outras respostas, porque sendo assim, o professor vai ter que considerar como correto também, certo? Outro tipo de questão de prova objetiva é o certo ou o errado, né? E a gente vê bastante também, até em concurso público, né? A questão do certo ou errado, o professor elaborar a questão, uma afirmação, e o aluno tem que avaliar se ela está certa ou se está errada. Também outro tipo de questão é a correlação, onde você coloca, por exemplo, do lado esquerdo uma informação, né? Alguma espécie, por exemplo, de animais, digamos. Existem os animais vertebrados, os répteis, então a gente está colocando aqui desse lado da tabela, desse lado da página, lado esquerdo, e do lado direito você vai colocar lá tartaruga, rã, e o aluno ele vai ter que fazer essa correlação entre o número que foi dado do lado esquerdo, na atribuição do lado esquerdo, com a outra tabela, né, que está ao lado, o aluno vai ter que fazer essa correlação. Outro tipo de questão, né, objetiva, a múltipla escolha, que é digamos, é a mais utilizada, a mais conhecida, onde o professor vai criar uma pergunta e vai dar as suas alternativas. A autora, ela traz aqui que é interessante, caso o professor vá adotar a prova de múltipla escolha, que ele opte sempre em colocar 5 alternativas, porque não fica tão fácil para o aluno responder e também não é tão difícil, né? Porém, como eu disse, é uma desvantagem a prova objetiva, porque ela é difícil a elaboração, você vai levar mais tempo para poder desenvolvê-la, porém, a correção é simples, né? Ela é uma vantagem, que a correção é simples, o professor levará menos tempo corrigindo a prova. Bom, a conclusão que a gente pode tirar desse trabalho, né, desse capítulo,
do livro Curso de Didática Geral, da professora, né, Heidt, é que a avaliação é um processo, né? A gente tem que lembrar que a avaliação, um dos princípios dela, né? A gente pode lembrar de um dos princípios que ela é um processo contínuo, sistemático, certo? E ela tem como função a retroalimentação, o famoso feedback. O professor vai ter um feedback se os objetivos que foram traçados lá no planejamento estão sendo alcançados, tanto pelo professor como pelo aluno, certo? E entender que a avaliação ela não pode apenas atribuir notas. Ela tem essa função, a gente não pode deixar essa função de lado, né? Que no caso é a função que é a avaliação somativa, né? Onde o professor ele vai atribuir uma nota, ele vai medir, né? Vai medir, vai dar um valor para aquele teste, né, que para aquela situação organizada, os testes é uma situação organizada, como a gente já falou, ele vai atribuir uma nota para que o aluno possa ser promovido, né, uma função também da avaliação, promover o aluno para uma série, tá entendendo? Então, esse ponto também não pode ser deixado de lado, né? Porém, a gente não pode esquecer que a avaliação não é só isso. A avaliação ela tem uma função formativa, uma função orientadora, né? Que vai orientar o aluno, vai orientar o trabalho do professor, né? Então, é importante que, tendo conhecimento dessas técnicas, quais são essas técnicas? A aplicação de provas, a observação, a autoavaliação, tendo conhecimento dessas técnicas, a gente, como enquanto professor, venha selecionar lá no planejamento qual a melhor forma possível de combinar essas técnicas para que a gente venha aplicar uma avaliação que a gente possa retirar um feedback do aluno, ter um feedback do aluno que vai nos ajudar no nosso processo de ensino e aprendizagem, tá certo? E por último, a avaliação, ela tem uma função estimuladora, que a partir do momento que você, o professor, ele dá esse feedback para o aluno, ele diz, você está com essa dificuldade X, vamos trabalhar nessa dificuldade. Então, o aluno, ele começa a se estimular, ele começa a perceber, não, eu posso melhorar, estou com essa dificuldade aqui. Então, como eu falei, como a autora trouxe no texto, a avaliação, ela tem como função, ela tem como objetivo orientar, cooperar, ela tem essa função orientadora, ela é uma avaliação formativa que busca não só os resultados quantitativos, mas os resultados qualitativos. É preciso que o professor ele venha interpretar as avaliações, ele venha poder retirar dessas avaliações as dificuldades que os alunos estão tendo, aonde pode ser melhorado, certo? Então é isso, a avaliação ela não pode ser entendida como se restringir a atribuir notas e fazer prova. O professor tem que entender a avaliação como um meio de perceber, uma ferramenta para perceber se está sendo ou não eficaz o seu método de ensino, né? Se o aluno está ou não conseguindo desenvolver as suas características psicomotor, cognitivas, afetivas, tá ok? Então é isso que a avaliação busca. A gente tem que abandonar esse sentido da avaliação, que é só fazer prova, atribuir notas. Temos que abandonar não abandonar totalmente, porque até hoje a gente utiliza essa avaliação somativa para promover os alunos, mas a gente tem que entender que a avaliação tem uma função maior, uma função formativa, certo? Eu estou até sendo aqui um pouco redundante, mas é porque a ideia principal da autora, é fazer com que nós, enquanto futuros professores,
perceba que a avaliação é isso. Ela tem como função orientar e cooperar. Orientar o aluno, orientar o professor, cooperar com o aluno, cooperar com o professor, certo? E para finalizar, eu trago aqui uma citação da autora, que ela diz o seguinte: através, principalmente, da avaliação diagnóstica e formativa, ou seja, a avaliação, ela vem como um diagnóstico, a gente vai perceber onde que precisa ser melhorado, né? Então, a avaliação através, principalmente, da avaliação diagnóstica e formativa, que o aluno conhece seus avanços e necessidades e encontra estímulo para um estudo sistemático, um estudo organizado, certo? Então, não podemos deixar de lado, eu vou reforçar mais uma vez que o trabalho do professor, ele tem que seguir um padrão. O professor tem que adotar essa postura filosófica, onde você reflete, você age e você reflete. E a partir dessa reflexão, dessa retroalimentação, desse feedback, você vai melhorando suas técnicas de ensino. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a autora tentou passar com o seu texto e que eu tenho conseguido trazer da melhor forma possível, né? Com clareza, o que a autora trouxe no seu livro, Curso de Didática Geral. Obrigado.